O que em foco de hoje é o SNEL 11. Será que chegou a hora do SNEL? A gente teve algumas notícias relevantes agora esses últimos meses e eu vou comentar agora junto com o relatório gerencial que saiu ontem. O gestor já começa falando aqui sobre a terceira emissão de cotas do SNEL e eu trouxe aqui pra gente o informe mensal. Tanto o de dezembro, onde a gente pode ver que o patrimônio líquido do fundo era de 202,1 milhões de reais, e no último que foi publicado, que é o referente a março, a gente já vê um patrimônio de 310,8%. Fazendo umas contas simples, a gente chega aqui a um crescimento do patrimônio líquido do fundo com essa última oferta de 53%. Então o SNEL está crescendo bastante. E os recursos dessa emissão, eles já alocaram quando comprou primeiro uma usina lá em São Paulo. Na verdade, é uma SPE que tem dentro dela 3 usinas solares e eles têm um contrato de take or pay. Essa usina já está em operação, já está 100% locada e o contrato dela vence somente em dezembro de 2039. Tem um contrato bem longo, então mais 3 usinas aí para conta. E não parou por aí, eles também anunciaram aqui a compra de mais várias usinas. Então foram 5 SPEs, uma delas está localizada no Rio de Janeiro, também 100% locada, já está em operação. Depois eles locaram também mais algumas em Minas. O fundo já tem uma grande exposição em Minas, aumentaram um pouquinho. Essa usina aqui, uma delas está ainda em período de ramp-up e por isso o fundo tem uma renda mínima garantida dessa usina e isso por um período de 12 meses. Então a gente tem que ficar de olho aqui nessa RMG. Mas como só é uma, acredito que não vai fazer uma diferença tão grande. Além disso, o fundo também comprou 100% das cotas de uma SPE NK312. Essa SPE é a proprietária daquelas usinas da segunda emissão. Então, a Mundo Melhor, São Bento Abade e a Liberdade agora pertencem ao fundo. E essa aqui, eu também comentei sobre esse CRI, porque essa SPE é a devedora daquele CRI que tem lá no portfólio do SNEL, é a maior posição, inclusive. E aí, não sei, eles não comentaram nada sobre isso, talvez no próximo relatório, porque isso foi agora em abril e o relatório é referente ao mês de março. E aí, como eles compraram a SPE, o fundo não pode ser o credor e o devedor dele mesmo, né? Então, provavelmente eles vão, não sei, desfazer esse CRI. Provavelmente eles explicam isso pra gente aí. E eu até separei essa parte aqui. Essa estratégia permite reduzir significativamente os riscos relacionados às obras, às conexões e ao mesmo tempo em que assegura uma rentabilidade atrativa para o fundo, porque desde o começo a gente está vendo aí no SNEL que essas usinas elas não deslancham, né? Parece que esse período de ramp-up demora a vida inteira. E aí o fundo identificou que o mercado estava bom para adquirir usinas já prontas, usinas em operação e locadas. Eles comentaram isso nos 2 últimos relatórios, eu trouxe isso aqui no canal. É muito devido à taxa de juros que está muito alta, o pessoal que construiu usina antes se endividou e a gestão do fundo, a gestão do SNEL está aproveitando aí essa oportunidade, está comprando com desconto. Excelente, excelente essa estratégia do fundo. Não acredito que seja uma mudança de estratégia, porque é um fundo de desenvolvimento, como eu falei no meu vídeo sobre o fato relevante. Não é que vai mudar, não é que vai mudar, deixar de ser um fundo de desenvolvimento, mas se é uma oportunidade, se o fundo tem condições, porque tem o recurso para comprar, por que não aproveitar? Então, quando chegar lá na parte do portfólio, a gente vai ver que o fundo está com 19 usinas, está muito mais diversificado, tanto em imóveis quanto em diversificação geográfica também. Eu, como cotista, gostei bastante dessa operação, dessa transação que o fundo fez. Agora, entrando aqui já nas usinas em si, falando aí da Sanremo 1 e 2, elas continuam gerando energia acima das expectativas, uma boa notícia pra gente. Foi identificada a queima de um dos transformadores da usina, como eu já falei várias vezes, né? Quando não é um problema, é outro. E aí eles tiveram um custo aí com esse transformador de 60 mil reais. Mas a gente pode ver que, olha só, desde novembro de 2024, essa usina está sempre gerando mais energia do que se espera dela. Essa barrinha vermelha é a energia gerada e a barrinha cinza é a energia que se esperava. Então, essa usina está, apesar dos pesares, performando muito bem. A montada 2 está abaixo da média
E eles trouxeram aqui vários fatores que influenciaram, então foi aquele erro, aquela falha que teve da concessionária. Depois eles tiveram que fazer o pagamento, já comentei daquele furto que teve dos cabos, e depois teve aquela questão dos ratos que roeram lá os cabos, mas aí o custo ficou lá para os engenheiros, não teve nada a ver com o fundo, mas ainda assim, né, um período de obra acaba deixando a usina parada e isso interfere na performance da usina. Bom, já na Petrolina 1 e 4, né, é uma usina que tem 4 outras usinas, observou-se um leve decréscimo no consumo e também uma redução na inadimplência. Mas eles trazem aqui para a gente que o inquilino está trabalhando para melhorar a carteira de clientes deles, né? O que vai beneficiar o fundo com certeza, porque se eu não me engano, essa usina tem um contrato de energia compensada. E apesar disso, ela gerou acima do que se esperava dela. A usina de Itabira, que é aquela que já veio pronta pro fundo, ela está passando por obras agora e o fundo relata aqui que já viu uma melhora na performance dela. Está aí há 2 meses gerando acima do que é esperado. Agora, as usinas da segunda emissão de cotas do SNEL, eles adquiriram 3 usinas. A Mundo Melhor continua aqui aguardando a conexão, isso não tem nada a ver com o fundo, é totalmente mérito da distribuidora. Eles disseram que ela já foi lá, já fez a vistoria e que a Equatorial, né, que no caso é a empresa distribuidora, já foi lá, mas eles não conectaram a usina sob a justificativa de que houve um problema na subestação da rede. Mas aí tem uma notícia boa, né, que o fundo já vem aqui conversando com 2 potenciais inquilinos. A São Bento do Abade também não está ainda operante, né? Está atualmente aguardando a conexão, assim como a UFV Liberdade. E aqui algumas fotos dessas 3 usinas, a gente vê que realmente já estão prontas e aí é só esperar mesmo, não tem o que fazer. Eu gosto sempre de mostrar esse gráfico aqui, porque o SNEL, desde o seu começo, lá em dezembro de 2023, ele deixa todo mundo para trás, né? Olha a diferença, olha o spread para o CDI, para o IPCA mais 7 e para o IFIX. Já o número de cotistas de fevereiro para março acabou caindo um pouco, não sei se o pessoal ficou com medo, né? Porque no mês anterior o SNEL tinha usado toda a reserva para realizar o pagamento e manter no patamar de 10 centavos por cota, mas a gente vai ver que agora o fundo tem um caixa aí de 30 centavos. A cota a mercado, que é esse valor em cinza, está se aproximando do valor patrimonial do fundo. E agora o resultado, vamos falar do resultado. Se a gente for comparar aqui com fevereiro de 2025, olha só, fevereiro foi 2 milhões de receita e agora em março 8,1 milhões de reais, um resultado muito alto. Isso se dá porque foi encerrada as operações compromissadas, elas venceram, então o fundo teve um lucro aqui absurdo de 7,5 milhões de reais. A receita de locação ainda segue aqui baixinha, mas eu acredito que nos próximos meses, com a entrada dessas novas usinas que eu mostrei lá nos fatos relevantes, esse valor vai aumentar bastante. Mas ainda assim, eu não acredito que esses 10 centavos consigam vir somente das usinas, da receita de locação. Despesas do fundo também foi um pouquinho mais alta, eles tiveram uma despesa não recorrente aqui, que foi um laudo de avaliação que eles pediram, e o resultado mesmo foi de 7,7 milhões, tinha mais um pouquinho para distribuir ainda, 8,1 milhões de reais, e eles distribuíram 2,3, que é o equivalente a 10 centavos por cota. E aqui o que eu falei, né, no caixa do mês anterior, tinha 1 centavinho por cota, e agora o fundo tem um caixa de 30 centavos por cota, graças a essa operação compromissadas aí que eles fizeram. Aqui a gente pode ver direitinho no detalhamento do resultado, aquela operação compromissada resultou em 40 centavos por cota, enquanto as usinas resultaram aí em 3 centavos, pouco mais de 3 centavos por cota. E aqui as usinas, agora o portfólio do fundo. Eu contei aqui 19 usinas e aqui já contando com aquela que ele comprou de São Paulo, as do Rio de Janeiro e as outras de Minas Gerais, né? Atualmente nós temos 2 usinas esperando a conexão. A Mundo Melhor já terminou a obra, mas aí tem aquele probleminha lá do transformador. E aí os contratos dessas 3 usinas, que são as da segunda emissão, ainda não tem,
né? Porque eles não têm inquilinos, mas como o fundo já deixou claro, eles estão aí em tratativas com 2 potenciais inquilinos. A capacidade instalada, que é a capacidade total de energia que o fundo consegue gerar, é o máximo que eles podem gerar, é de 61,86 megawatts pico. E aumentou também bastante aqui a carteira de inquilinos. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 inquilinos com potencial para ter 10, né? Porque ainda faltam 3 usinas para serem locadas. E agora a gente já pode ver aqui a exposição geográfica do fundo, né? Já foi acrescentado Rio e São Paulo. Minas é onde o fundo tem mais usinas, mas isso é muito devido ao clima de Minas. Goiás também tem um clima bom e no Nordeste tem Pernambuco e Ceará. Sobre o resultado do SNEL, desde o início, lá em dezembro de 2023, eles já distribuíram um total acumulado de R$ 1,82 por cota. Hoje, o SNEL está sendo negociado a R$ 8,67. Ele chegou a uma máxima de R$ 8,72 nas últimas 52 semanas, no último ano, e uma mínima de R$ 7,24. Nos últimos 12 meses, o SNEL já se valorizou 18,60% e só esse mês já foram 0,70%. E aí a gente vê aqui, né, desde o comecinho lá de 2023, uma alta aí de mais de 30%. Só teve uma queda aqui em 2024. Esse fundo ele já participa do IFIX, tem uma participação aí de 0,41% e uma liquidez média diária de R$ 552,6 mil. Ele ainda está com ágio, né? Mas agora é um ágio bem menor, de só 7%. Eu já vi esse ágio de 26%. Atualmente, o valor patrimonial dele é de R$ 8,10 e ele vem distribuindo aí recorrentemente 10 centavos por cota, desde julho de 2024. Bom, esse foi o vídeo sobre o SNEL, foi só um vídeo de acompanhamento do relatório gerencial. Eu sou cotista do SNEL desde o comecinho, não entrei no IPO, mas entrei assim que começou a ser negociado na bolsa, né, assim que saiu do lockup. Eu gosto bastante da tese, ele é o primeiro dessa tese de investir em energia renovável. Eu acredito bastante nesse segmento e, sinceramente, assim, como cotista, eu gostei muito dessas aquisições que eles fizeram de usinas prontas, já alocadas. Agora o fundo vai ter um portfólio aí bem mais consolidado para continuar desenvolvendo novos projetos. Mas eu gostaria de saber de você. Você é cotista? Você gostaria de ser? Você está estudando esse fundo? O que você pensa sobre ele? Fala um pouquinho aí sobre a sua opinião, deixa nos comentários e também aproveita para se inscrever aqui no FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.